Seguindo aqui, nós vamos para a página 167, onde nós iremos falar de uma glândula também endócrina, porém ela faz estímulos tanto endócrina como exócrina, que entra como glândula mista, tá? Que é o pâncreas. Por que, tia Dani? Vocês vão ver que aqui ele produz um hormônio que é lançado na corrente sanguínea e ele produz um hormônio que é lançado em cavidades de outros órgãos, tá? Então o livro de vocês diz assim, ó, na página 167, onde fala sobre o pâncreas. O pâncreas mede cerca de 15 centímetros em um adulto, então 15 centímetros deve ser mais ou menos isso aqui, tá? Onde que se localiza esse pâncreas? Dá uma observada no livro de vocês para vocês verem. Ele fica abaixo do nosso estômago, tá? Então o livro de vocês fala assim, ó. Localiza-se atrás do estômago, encostado na alça do duodeno. O que é duodeno? A alça do duodeno. Duodeno é uma parte do intestino delgado. O intestino delgado ele tem 3 partes que nós já estudamos, que é o duodeno, o ilho e duodeno, ilho e jejum, né? Então, o pâncreas, ele está conectado, encostado em uma das partes do intestino delgado. O livro de vocês fala assim, o pâncreas é uma glândula mista, é o que eu acabei de falar, ele secreta dentro da corrente sanguínea, ele joga dentro da corrente sanguínea e secreta fora da corrente sanguínea em cavidades de outros órgãos, tá? Então fala assim, glândula mista, ele faz a função tanto endócrina, que é dentro, como exócrina, que é fora. O livro fala, como glândula exócrina, que é a função de jogar fora da corrente sanguínea, o pâncreas produz o suco pancreático, rico em enzimas digestivas, que são secretadas no duodeno. Então, na função de exócrina, fora da corrente sanguínea, ele libera uma secreção. Essa secreção ela é jogada onde? Em uma das partes do intestino delgado chamada de duodeno. Agora, como glândula endócrina, que é jogada dentro da corrente sanguínea, o pâncreas ele produz o hormônio chamado de insulina e glucagon, tá? Que são produzidos por um conjunto de células diferenciadas que formam as ilhas pancreáticas. Então, o nosso pâncreas ele faz atividade mista, tanto endócrina como exócrina. A endócrina, ele produz o hormônio insulina e glucagon, e a exócrina, ele produz secreção, né? Ele produz como que fala, pessoal? Acabei de falar aqui agora, já esqueci. Ele produz as enzimas digestivas, que são jogadas onde? Em uma parte do intestino delgado chamado de duodeno. Então o livro de vocês mostra o estômago, mostra que o pâncreas ele está atrás do estômago, né? Então aqui ele vai e mostra que acima do pâncreas nós temos os vasos sanguíneos. Então o pâncreas ele vai produzir a insulina e o glucagon e vai jogar aqui nesses vasos sanguíneos, tá? E ele vai produzir a secreção também, as enzimas digestivas, que vão ser jogadas onde? Aqui na estrutura do duodeno. Então ele faz atividade mista, tanto endócrina como exócrina. Agora nós precisamos saber, né, que a gente ouve muito falar de insulina, de diabetes e tal. Nós precisamos entender como que é a ação do hormônio insulina e glucagon produzidos pelo nosso pâncreas, tá? Então no livro de vocês, na página 167, nós vamos descobrir qual que é a ação da insulina, do hormônio insulina e do hormônio glucagon produzido pelo pâncreas na ação de endócrina, tá? Jogado na corrente sanguínea. O livro de vocês diz assim, ó, na digestão, as substâncias dos alimentos são absorvidas no intestino. Lembra que nós estudamos lá atrás, né, sobre o processo de digestão, que a gente usa a língua, mastiga, desce o bolo alimentar vai lá para o estômago, no estômago há um processo de 3 horas, juntamente com o bolo alimentar e o ácido clorídrico. Depois dessas 3 horas ele desce para o intestino delgado, onde há a absorção dos nutrientes, e esses nutrientes são jogados para a corrente sanguínea. Então, onde que fala aqui, ó, na digestão as substâncias dos alimentos são absorvidas no intestino delgado, né? E passam para onde? Para o sangue. Lá no intestino delgado é separado o que é vitamina, o que é proteína, o que precisa subir para a corrente sanguínea e são lançados na corrente sanguínea.
E entre essa absorção, está a glicose, que é um tipo de açúcar que nós precisamos, que sem a falta desse açúcar no nosso sangue pode ocasionar em desmaios também. O livro de vocês diz assim, o hormônio insulina, que é produzido pelo pâncreas, ele possibilita, qual que é a função do hormônio insulina? Possibilita a captação de glicose disponível no sangue pelas células que usam essa substância no processo de respiração celular. A energia disponibilizada nesse processo é necessária para que as células possam realizar as funções vitais do organismo. Então, nós precisamos de ter a glicose no nosso sangue? Precisamos. Para quê, tia Dani? Para que as nossas células tenham respiração celular e para que elas possam realizar as funções vitais do nosso organismo. Então, nós precisamos da glicose. Mas existem pessoas que não têm essa glicose no sangue? Existem, tá? O livro de vocês fala assim, e eu vou falar para vocês por que existem e o que pode ocasionar daqui a pouco. Sem a insulina, que é um hormônio produzido pelo pâncreas, tá? A glicose permanece no sangue, ela não vai para as células, então ela não faz nenhum tipo de respiração celular e não realiza as funções vitais do organismo. Ela fica no sangue, ela permanece no sangue. E isso é prejudicial? Por quê? Porque as células elas precisam de respiração celular, elas precisam realizar as funções vitais do organismo. Então, é prejudicial sim que essa insulina ela continue no sangue e ela não vá para os devidos lugares. Então, o livro diz assim, sem a insulina, a glicose permanece no sangue, o que não é uma condição saudável. Devido à ação da insulina, a concentração da glicose no sangue logo após as refeições diminui e mantém-se dentro dos níveis adequados. Por exemplo, uma pessoa normal, ela vai comer essa glicose e ela vai para onde? Ela vai para as células, né? Ela vai fazer o processo de respiração celular e vai realizar as funções vitais do organismo. Porém, uma pessoa que não tem seu estado de vida normal, a insulina, a insulina ela não está da maneira correta. A glicose ela vai continuar no sangue. E isso não vai fazer com que os níveis dessa pessoa continuem adequados. É o que a gente chama de diabetes. Uma pessoa que tem diabetes, ao invés da insulina dela, né, sair da corrente sanguínea e fazer o processo de respiração celular e realizar as funções vitais do organismo, ela permanece no sangue. E isso ocasiona o quê? Os níveis de glicose altíssimos. Por quê? Porque ele fica concentrado, ele permanece no sangue. Então, o livro de vocês mostra imagens, né? Mostra receptores de insulina e mostra a insulina, né? O livro de vocês diz assim, como a insulina ajuda a entrar na glicose? Aí tem um esqueminha. Na membrana celular existem receptores de insulina. A insulina encaixa-se, né, nos receptores. Com a ajuda de insulina, as moléculas de glicose representadas pelos pontos que no livro de vocês está em azul, passam para o interior da célula, né? E aí faz o quê? Faz esse controle. Uma pessoa que ela não tem, né, que o nível, que a insulina, que a glicose dela ela permanece no sangue. Por que permanece no sangue? Porque ela não tem esses receptores, essas aberturas aqui, para que a glicose ela entre dentro da célula. Então, ele fica onde? Fica na corrente sanguínea. Então, aqui mostra uma pessoa que é normal. Mostra a célula, mostra que essas células têm os receptores por onde a insulina vai entrar. Isso é uma pessoa normal. E aí, o que vai acontecer? Vai haver a respiração celular, vai haver, né, as funções vitais do organismo. Uma pessoa que não é normal, uma pessoa que tem diabetes, a célula dela não tem esses receptores para receber a insulina. É aonde ocasiona da insulina ficar permanente, onde? No sangue. Então, na página 168, o livro de vocês diz assim, nós falamos da glicose, né, da insulina, que é um hormônio produzido pelo pâncreas, e agora nós vamos falar do outro hormônio produzido pelo pâncreas, que é o glucagon, tá? No livro de vocês, na página 168, diz assim, o glucagon é um hormônio que tem função contrária da insulina. Em períodos de jejum,
ele atua aumentando a glicemia. Então, o outro, ele faz o efeito contrário. Nós precisamos ter também esse hormônio glucagon, por quê? Porque, igual eu falei para vocês, nós precisamos manter os níveis de açúcar no nosso organismo em níveis adequados. Uma pessoa que faz um jejum, por exemplo, de 12 horas, ela não vai ingerir nada de açúcar. Então, nós precisamos de ter o outro hormônio chamado de glucagon para fazer o quê? Em um período de jejum, ele aumentar a nossa glicemia, por mais que nós não estejamos comendo nada que contém açúcar, tá? Então, o livro de vocês fala assim, vou repetir. O glucagon é um hormônio que tem função contrária à insulina. Em períodos de jejum, ele atua aumentando a glicose, isso é, a taxa, aumentando a glicemia, perdão. Isto é, a taxa de glicose no sangue. Esse hormônio, ele age no fígado, ativando enzimas que convertem uma substância de reserva chamada de glicogênio em glicose. Então, lá no nosso fígado, nós temos uma substância chamada de glicogênio, que quando nós estamos em jejum, o nosso glucagon transfere esse glicogênio em glicose, para nós termos o quê? Glicemia no nosso organismo e para que a gente não desmaie com facilidade. Então é por esse motivo que a gente consegue fazer um jejum de 12 horas para poder colher sangue ou coisas do tipo. Porque lá no fígado nós temos uma substância que ela é convertida em glicose, né, para ajudar. A glicose então é liberada na corrente sanguínea e fica disponível para ser captada pelas células. Em pessoas normais, células estão aqui cheias de como que fala? Ai, acabei de falar aqui, já esqueci. Cheia de receptores, né, para receber o quê? Essa glicose, né? Em pessoas normais. Em pessoas que não são normais, essas células não têm receptores para receber essa glicose e ela fica presente na corrente sanguínea, tá? Porém, em pessoas que não têm receptores de glicose, de insulina, o que acontece no caso de um jejum? Ela tem hipoglicemia, que ela pode desmaiar. Por quê? Porque ela não tem receptores. Então, esse glucagon, ele não funciona. Esse hormônio glucagon, ele não converte o glicogênio em glicose, tá? O livro de vocês diz assim, é o equilíbrio entre as quantidades dos hormônios insulina e glucagon produzidas e liberadas que mantém a glicemia em limites saudáveis. Aí o livro de vocês mostra, tá? Mostra os níveis baixos de glicose no sangue, né? Mostra os níveis altos de glicose no sangue. Mostra o pâncreas, que é o produtor tanto do nível alto quanto do nível baixo, tá? Mostra o glucagon, que é o outro hormônio que produz, né, a glicemia, que é o glicogênio convertido em glicose em momento de jejum. E ele ser o que? Liberado pelo fígado, né? E ser lançado onde? No sangue, tá? Então, o livro de vocês fala assim, ó, manutenção do equilíbrio de glicose no sangue por meio da ação dos hormônios insulina e glucagon. Então, a insulina e o glucagon, eles têm efeitos diferentes. Efeitos o quê? Funções contrárias, tá? Já ouviram falar em diabetes? Então, o diabetes ele está relacionado ao pâncreas, tá? O livro de vocês diz assim, é uma doença, essa doença ela é crônica. O que significa crônica, tia Dani? Não tem cura, mas tem controle, tá? Controle através de medicamento, através de uma dieta balanceada. E se vocês conhecem alguma pessoa que tem diabetes, né? Vocês vão entender o que eu estou dizendo, ou vocês podem perguntar a essa pessoa se o que a tia Dani está falando é verdade. O livro de vocês diz assim, ó, o controle da glicemia pode ser alterado por uma doença conhecida por diabetes, que podem apresentar duas maneiras. Pessoal, hoje nós conhecemos o diabetes como diabetes mellitus tipo 1, o livro de vocês não refere a mellitus, tá? E diabetes mellitus tipo 2. Por que mellitus, tia Dani? Por que não cita aí? Mellitus é quem descobriu, é o sobrenome de quem descobriu essa doença, desencadeou, desenvolveu, né, o processo, esquematizou o processo de como essa doença aconteceria. Então, existe o diabetes tipo 1, o diabetes tipo 2.
Qual que é a diferença entre eles? Eu vou ler o livro de vocês, mas já vou deixar de uma forma mais simples para vocês. Diabetes tipo 1 é quando a pessoa já nasce com o pâncreas lesionado. Esse pâncreas ele não produz a insulina. E diabetes tipo 2 é quando a pessoa já está mais velha, por exemplo, eu na minha idade, chegando 30 anos, posso por algum motivo, né, por comida errada ou por hereditário, né, meus pais ou meus avós serem diabéticos, eu adquirir essa doença. Então, diabetes tipo 1 a gente já nasce com o pâncreas lesionado, diabetes tipo 2 você lesiona o pâncreas com o passar do tempo. Como que funciona a questão de medicamento? Diabetes tipo 1, você trata só com insulina, todas as comidas que você tem durante o dia, né? Que como o seu organismo não faz aquele processo de glicose, a glicose ela fica presente no sangue, você tem que tomar insulina toda vez que você come para poder tirar essa glicose do sangue. Que é a insulina que muitos tomam na barriga 3, 4 vezes no dia, que inclusive no livro de vocês, na página 169, mostra um exemplo de uma pessoa tomando insulina. E o diabetes tipo 2, a pessoa pode associar com dietas, né? Com remédio, o remédio mais usado aí hoje em dia é o metformina, e também pode associar em alguns casos, se for muito sério, né? Muito alta a taxa de glicose no sangue, pode associar também a insulina. Qual que é a taxa normal, tia Dani? O livro não fala, do livro de vocês não fala, mas eu vou falar. Qual que é a taxa normal, tia Dani, de um nível de glicose no sangue? 99 miligramas por decilitro em jejum, tá? Em jejum, passou disso, é pré-diabético, é diabético ou é o diabético de alto risco. Então, o livro de vocês fala assim, ó, no diabetes tipo 1, o pâncreas não produz quantidade suficiente de insulina e a glicose permanece no sangue. Então, o que acontece? Não há respiração celular, não há função vital, né, das células. Então, a glicose ela permanece lá no sangue, precisando que a pessoa tome insulina para poder fazer aquele processo de receptor da célula, tá? E o diabetes tipo 2? O pâncreas produz quantidade suficiente de insulina, mas as células não são sensíveis a ela, pois faltam receptores de insulina na membrana plasmática. No diabetes tipo 2, apenas a parte da glicose consegue passar no interior da célula, o restante permanece no sangue. Então, por que metade passa e metade não passa? Porque ele foi lesionado com o passar dos anos. Então, metade passa, né, para o interior da célula, metade da glicose passa e metade fica na corrente sanguínea. Então, é onde há necessidade de associar a uma dieta e ao medicamento para que essa glicose não fique na corrente sanguínea, tá? Então, o livro de vocês mostra o vaso sanguíneo, mostra a célula e mostra os receptores, né, de insulina. Aí o livro de vocês fala, a glicose não consegue entrar na célula por falta de insulina. E na outrazinha fala, na outra figura fala, a glicose não consegue entrar na célula por carência de receptores de insulina. Então, no diabetes tipo 1, não há insulina disponível, né? Por quê? Porque já nasce lesionado o pâncreas. Já no diabetes tipo 2, faltam receptores, mas ainda entra um pouco de glicose através do quê? Passa pelo interior da célula, consegue passar um pouco, mas não passa a quantidade devida. Então, aí tem que associar medicamento, tá? O livro de vocês, na página 169, para terminar sobre o pâncreas, diz assim, ó. Os sintomas do diabetes são sede, micção frequente. O que é micção frequente? Urinar frequentemente, perda de peso, fome, fadiga, coceira e machucados na pele que demoram a cicatrizar. Caso o diabetes não seja tratado, pode levar ao coma e à morte. Eu tive uma tia que tinha diabetes, não aceitava que tinha diabetes, comia tudo que era doce, né? Aí a gente sabe que boa parte dessa glicose fica presente na corrente sanguínea. O que aconteceu com ela? Essa taxa de glicose dela subiu, o normal seria 99, o dela foi para 400 miligramas por decilitro, estourou todos os órgãos dela e ela morreu. Tá? Então, a diabetes, se ela não for controlada, ela pode levar uma pessoa ao coma e pode levar a pessoa à morte também.
O livro de vocês diz assim: a diabetes não tem cura, como eu falei para vocês, ela é uma doença crônica, mas pode ser controlada com alimentação balanceada, né? Uso de medicamentos específicos, como insulina e metformina, e exercício físico. Os pacientes com diabetes devem manter o controle da glicemia por meio de exames, além de ter acompanhamento médico. Os portadores de diabetes tipo 1, que é que nasce com o pâncreas lesionado, precisam aplicar injeções de hormônio, chamada insulinas, várias vezes por dia. Para o quê? Toda comida que você come vai elevar os níveis de açúcar, de glicose, e essa glicose vai ficar na corrente sanguínea. Então você precisa aplicar a insulina para ela fazer o processo do pâncreas, fazer atividades que o pâncreas deveria fazer. Os portadores de diabetes tipo 1 precisam aplicar injeções de hormônio, insulina várias vezes ao dia. Para os portadores de diabetes tipo 2, pode ser necessário tomar outros medicamentos via oral. Como eu citei para vocês, metformina também pode associar à insulina e principalmente a um estilo de vida diferente. Aí o livro de vocês mostra uma pessoa que tem diabetes tipo 1 fazendo aplicação de insulina, né, por meio de uma injeção, que é uma canetinha, que isso vai acontecer várias vezes ao dia. E para encerrar sobre o pâncreas, o livro de vocês fala sobre a hipoglicemia, que é a falta de açúcar no sangue, tá? Porque quem tem, né, o pâncreas lesionado, o glucagon, né, que é o hormônio lá também produzido pelo pâncreas, não vai fazer aquela conversão lá no fígado. A falta de glicose no sangue pode causar a hipoglicemia. Os sintomas são visão embaçada, sudorese, tremores, fala lenta, dormência na língua e lábios. Fome, nervosismo, quando não tratada, pode causar desmaios e convulsão. O paciente com hipoglicemia não deve dirigir ou operar máquinas, pois corre o risco de passar mal e sofrer acidente. O que acontece? Hipoglicemia é a falta de açúcar no sangue. A falta de açúcar no sangue ela pode levar a todos esses sintomas que eu falei para vocês, tá bom?